Uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar, eu queria dar uma dica importante. Vou voltar só um pouquinho atrás para mostrar o momento de colocar a água, porque coisa importante, acho que é por aqui mesmo. Uma coisa importantíssima é essa aqui. Um pouco mais na frente. Uma coisa importante é medir a água, porque como falei antes, está aqui, dá para ver melhor. Como falei antes, são 600 ml de água. Recebo muitos comentários de pessoas que não conseguem preparar a pizza porque a massa fica muito mole. E na maioria das vezes o problema é que essas pessoas utilizam para medir a água, utilizam as xícaras. Então acompanham a receita da pizza de fulano na internet e fulano aconselha utilizar uma xícara, 2 xícaras, 1,5 xícaras de água. Só que a xícara de fulano da internet é uma e a xícara que você tem em casa talvez seja outra, não seja a mesma de fulano da internet. Então, importantíssimo, eu aconselho muito investir um dinheirinho para comprar um copo desse de plástico, desses graduados aqui, que está bem indicada a quantidade de líquidos, a quantidade, tem várias indicações, inclusive tem a indicação da quantidade de líquido. Isso aí é muito importante, porque para uma boa massa da pizza, a quantidade exata de água é importantíssimo para depois obter um resultado bom. E isso aí, inclusive, se você também prepara bolos em casa, geralmente, é muito indicado para quem prepara doces, para quem prepara bolos. A quantidade de líquido é muito importante, mais na preparação de doces que na preparação de salgados, mas também, nesse caso, na preparação de da massa para pizza, a quantidade de água certa é importantíssima, porque o excesso de líquido é inimigo da preparação de uma boa massa para pizza. Aqui, outra coisa importantíssima, eu estou utilizando para fazer as porções e depois, inclusive, para estender também a massa de pizza, eu estou utilizando uma farinha de trigo comum também, porque aqui eu quis preparar esse vídeo, fazer essa preparação toda com farinha de trigo comum. Geralmente eu, para fazer as porções e para estender depois essas porções de pizza, para na hora de estender a massa antes de colocar na assadeira, eu utilizo a farinha de sêmola de trigo, que é muito mais indicada para fazer esse tipo de trabalho. Tem vídeos no canal explicando também isso, qual é a melhor farinha para estender massas de pizza. Depois pode pesquisar, procurar, você vai encontrar esse vídeo onde eu mostro como estender as massas de pizza, qual é a farinha mais indicada e o porquê que essa farinha é mais indicada para estender as massas de pizza. Mas como eu recebia bastante comentários de pessoas que não conseguiam encontrar no supermercado perto de casa a sêmola de trigo duro, então eu decidi gravar esse vídeo e fazer inclusive as porções da massa com a farinha de trigo comum, para mostrar que é possível sim também fazer porções, estender as massas de pizza com a farinha de trigo comum. Também, se a mais indicada é a farinha de sêmola de trigo duro. Vou para frente com o vídeo. Antes, assim, comentando aí, eu vou espalhar um pouco de farinha nos recipientes. Outra coisa importantíssima, o que eu vejo de vídeo de pessoas que indicam para comprar potes específicos para pizza. Aí vai lá no link do vídeo e que ele leva diretamente para o site do Amazon, para o site de alguma loja, para você comprar potes específicos para pizza, para deixar a pizza crescer, para deixar a pizza amadurecer. Tá tudo errado. Qualquer recipiente que seja justamente um recipiente para alimentos serve para poder deixar a pizza
para crescer. Inclusive, essas aqui são umas vasilhas, uns recipientes estilo Tupperware. São recipientes que a maioria das pessoas tem já em casa, e se não tem, isso aí é muito fácil de ser encontrado em qualquer loja que vende utensílios domésticos para a cozinha. E então, volto a dizer, evite de cair nessa história do pote específico, porque realmente é desnecessário. Às vezes eu entrei nesse site, são potes que você encontra em qualquer loja por 10 vezes a menos o valor que é vendido nessas lojas virtuais. Então, qualquer recipiente para alimentos serve para poder colocar a massa para descansar na segunda fase de amadurecimento. Aqui já estamos na segunda fase de amadurecimento. Bom, um pouquinho na frente. Uma outra coisa importantíssima, outra dica que eu quero lhe dar importante, enquanto vai continuando o vídeo, é comprar uma balança dessa que você está vendo aí. Se não for dessa, essa aí é uma balança digital. Se encontra também balanças de mais simples, mais econômicas, de plástico. E por quê? Porque é importante também. Isso aí é importante você medir no momento de fazer as porções. É importante você medir a quantidade certa de massa para preparar as porções certas. E, além disso, é importante também para medir a quantidade dos ingredientes. Se você for preparar outros tipos de preparações, pode ser um bolo, pode ser um biscoito, pode ser qualquer coisa, a massa de pizza, medir os ingredientes, pesar os ingredientes é importantíssimo, principalmente para quem prepara doces, principalmente para quem prepara bolos. Mas nesse caso é importante também, eu aconselho muito comprar uma balança dessa, não custa muito, é um investimento bom que você vai fazer para sua cozinha. Se você gosta de cozinhar, se você gosta de preparar as coisas em casa, não precisa você investir grandes fortunas em equipamentos profissionais, mas tem algumas coisas pequenas, alguns pequenos investimentos que vão lhe ajudar no dia a dia, na preparação seja de qualquer receita. Então aqui volta a colher de sopa para dividir a massa que eu tinha preparado antes. Aqui essa massa já ficou 3 horas descansando no forno desligado em temperatura ambiente. E tem também outras técnicas para deixar descansar as massas nas geladeiras, mas ali são outros tipos de massa. Ali é uma coisa, uma preparação mais técnica, uma coisa mais para um segundo momento. Isso aqui é uma massa simples, uma massa fácil de ser preparada, rápida. Você pode ver como foi rápido preparar a massa. E aqui você pode perceber como mudou a consistência da massa automaticamente. Não precisou mexer em nada mais. Simplesmente descansando 3 horas, se criou uma malha glutínica mais consistente, mais resistente, e mudou a consistência da massa também. Então a massa tem uma consistência já parecida com a massa que você talvez tenha visto nas pizzarias. Então vou separar as porções. Ok, aqui geralmente o que eu faço? Quando eu preparo diferentes estilos de pizza, porque na maioria dos casos eu preparo 2 pizzas redondas, estilo napolitano, e preparo sempre também uma pizza em telha. Como falado antes, a pizza em telha é aquela pizza que é preparada diretamente na assadeira. Quando eu faço isso, eu vou medir as porções de outra forma. Geralmente eu faço uma porção de 700 gramas para o refratário, para a assadeira retangular, e depois eu tenho uma assadeira redonda que mais ou menos pega meio quilo de massa, e depois eu faço uma mais pequena em outro tipo de assadeira de 300 gramas. Agora, se você quer preparar
pizzas, ou pelo menos no início eu aconselho a você de preparar pizzas todas iguais, do estilo napoletano, que é o estilo tipo a pizza redonda, aquela que se encontra nas pizzarias, e com 1 quilo de farinha. Geralmente você consegue obter 1,5 kg de massa, que lhe dá a oportunidade de preparar 5 pizzas do tamanho de um prato raso, dessas redondas estilo pizzarias, e cada porção, você pode preparar cada porção de 300 gramas. Então, você prepara porções de 300 gramas, com essas porções de 300 gramas você vai conseguir fazer pizzas redondas, do tamanho mais ou menos de um prato raso, um pouquinho maior talvez, bem parecida com o tamanho das pizzas que você vê nas pizzarias. Então, com 1 kg de farinha, mediamente 1,5 kg de massa. Por que eu digo mediamente e não digo exatamente? A massa de pizza é um produto vivo. A preparação da farinha não é a preparação da massa de pizza não é uma coisa que pode se encaixar em padrões. Não é que sai sempre igual. Uma vez pode ser 1,5 kg, outra vez pode ser 1,4 kg, uma vez 1,3 kg. Às vezes pode ser até mais de 1,5 kg. Tudo depende de vários fatores que eu não estou a falar aqui agora, para não deixar o vídeo ainda mais longo. Só sei que, mediamente, você vai conseguir preparar 5 pizzas com 1 kg de farinha, que dá mediamente 1,5 kg de massa. 5 pizzas, e cada bolinha de massa deve ser de 300 gramas. Aqui eu fiz medidas diferentes, porque nesse caso eu preparei formatos diferentes de pizza, então não fiz as 5 bolinhas de 300 gramas, mas eu lhe aconselho, pelo menos inicialmente, para fazer prática, pelo menos pelas primeiras 6, 7, 8 vezes, 10 vezes, prepare só pizzas redondas. Quando você se sentir um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro, pode tentar preparar também outros formatos de pizza. Tem vídeos na internet, tem vídeo no canal, onde eu preparo também pizzas em telha, ou preparo pizzas romanas, tem de tudo. Sobre a questão pizza, no canal tem tudo que você precisa. Dê uma olhadinha, dê uma maratonada no canal e assista tudo aquilo que você achar interessante. E se quiser, compartilhe também com as pessoas que têm o mesmo interesse no assunto pizza para preparar em casa. Nesse caso, no meu caso específico, eu preparo a verdadeira pizza italiana, como se prepara nas pizzarias e padarias aqui na Itália. Vamos para frente aqui, justo só para mostrar como eu divido as porções. Você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tudo é feito com a mão. A consistência da massa é diferente, ela se corta, ela não se ataca nos dedos. Porque muitas pessoas também me perguntaram isso: Antônio, como faz para saber quando a massa está pronta? A massa está pronta quando ela tem essa consistência. Quando você for mexer ela no início, antes da primeira fase de amadurecimento, você consegue entender que a massa está pronta quando se destaca dos dedos. Começa a se destacar dos dedos, depois de 6, 7, máximo 10 minutos, a massa está pronta. E aqui, depois de 3 horas de amadurecimento, da primeira fase de crescimento, você pode ver que ela praticamente fica... você pode trabalhar da forma que você quer, porque ela não gruda nas mãos. E você pode inclusive cortar ela diretamente com as mãos. E essa é a consistência certa que uma boa massa de pizza deve ter. Essa aqui é a consistência certa. Aqui sobrou uma bolinha. Quando sobram bolinhas pequenas, geralmente eu preparo panzerotto. Panzerotto são como se fossem uns pastéis, tipo pastéis, que na Itália são chamados de panzerotto, e que praticamente tem um recheio da pizza feito com a massa da pizza. Pode ser assado no forno, pode ser frito também.
é uma receita típica da minha região, da região Puglia, que está no sul da Itália. Inclusive tem vídeos onde preparei os panzerotti. Então, se quiser, pode ver também como foi que eu preparei também essa receita, que é feita com a mesma massa da pizza. Então, quando sobra um pouquinho de massa de pizza, aí eu faço esses panzerotti, e geralmente 1, 2 no máximo. E em casa todo mundo gosta também. Então, para aproveitar os restinhos de massa, eu faço essa outra preparação, essa outra receita típica italiana, típica da região Puglia, do sul da Itália. Aqui, importantíssimo, nesse momento, o que é que eu estou fazendo? Eu estou mais consistência à massa. Esse procedimento que eu estou fazendo agora, esse aí é um procedimento técnico chamado de dobras de força. Quando você ouvir falar de dobras de força, é exatamente isso aí. É exatamente você dobrar a massa. Vou voltar um segundinho para trás. É exatamente você dobrar a massa primeiro de um lado. Aqui eu pego aí, coloco um pouco de farinha para não pegar nos dedos. Aí eu vou dobrando de um lado, do outro, de um lado e depois do outro. Eu vou fazendo esse mesmo procedimento de umas 3, 4 vezes. Nesse caso, a malha glutínica vai ficando mais forte, a massa vai pegar uma consistência melhor. Nesse momento vou fazer com que a massa fique mais consistente. Feito isso, eu coloco ela no recipiente, vou deixar coberto e vou deixar para amadurecer mediamente. Volto a dizer mediamente, porque muito depende também da temperatura que tem na cozinha de casa. Eu deixo crescer mediamente mais umas 4, 5 horas, geralmente 5 horas, mas assim, se tiver uma temperatura muito quente, você pode controlar de vez em quando para não deixar passar muito tempo. Mas mediamente 5 horas mais 5 horas de amadurecimento são suficientes para chegar no ponto de estender a pizza e colocar na assadeira para assar. Aqui eu estou fazendo outro tipo de dobra de força. Aqui eu estou fazendo uma porção redonda. Naquele caso eu estava fazendo uma porção retangular para uma assadeira retangular. E aqui estou fazendo as dobras de força para preparar uma bolinha, para preparar uma porção redonda, que é exatamente aquilo que você vai fazer para preparar suas primeiras pizzas. Você vai preparar pizzas redondas, como falado antes. Então, essa aí é a dobra de força que vai ser feita para dar mais consistência a uma bolinha, a uma porção de pizza redonda feita em bolinhas. Aqui eu vou fazer outra. Se você vai poder ver novamente esse movimento, é puxar a massa das laterais e puxar para o meio. Aí depois no final se dá essa apertadinha aí, um giro assim no meio das mãos e a bolinha da pizza está pronta. Feito isso, mais 4 horas, 5 horas no máximo de amadurecimento, sempre em temperatura ambiente, em lugar fechado. Possivelmente eu utilizo o forno de casa desligado. E aqui está a porção da massa retangular depois das 4 horas de amadurecimento, depois 4, 5 horas de amadurecimento. Aqui está pronto. Vocês, como falado antes, vou estender ela com a farinha de trigo clássica. Esse tipo de massa se estende primeiro nas laterais e depois no meio, a diferença da redonda, que se estende primeiro no meio e depois nas laterais. Volto a dizer, no canal tem vídeos falando sobre isso também, sobre como estender os diferentes formatos de pizzas, os diferentes estilos de pizza. Então vai lá, procure os vídeos, porque tem vídeo explicando também sobre essa parte. Aqui eu estou estendendo. Isso aí, como falado antes, é uma massa de pizza retangular
que eu preparei para uma pizza em telha. Essa é a assadeira. Essa é a assadeira. Volto só um pouquinho para trás. Essa aqui é a assadeira que eu utilizo para fazer esse tipo de pizza. Não é uma assadeira que vem de Marte, não é uma assadeira que vem do espaço. É uma assadeira que se encontra em qualquer loja de utensílios para casa, utensílios domésticos. Você encontra esse tipo de assadeira. Essa assadeira é uma antiaderente, mas se encontra também de outro tipo de material, é a mesma coisa. E aqui eu vou um pouquinho para frente. Aqui no caso eu cheguei diretamente no resultado final. Vou só pegar aqui para ver se não esqueci de nada. Não quero esquecer de nada. Quero repassar absolutamente todo tipo de dica que seja necessário para você preparar sua massa de pizza italiana em casa com a farinha que você encontra no supermercado perto de casa. Sim, eu acho que sim. Já falei tudo. Aqui está a pizza pronta. Essa foi aquela que eu preparei na assadeira retangular. Preparei uma metade com um pouco de linguiça artesanal e azeitonas, e a outra parte eu preparei com um pouco de salsichinhas e um pouco de azeitonas também. Base molho de tomate e só um pouquinho de mozzarella por cima. Essa aqui saiu bastante bem, uma boa alveolatura, apesar de ter sido feita com a farinha com a quantidade de proteínas muito baixa, uma massa rápida, e aqui está o resultado. Uma boa pizza. Então, voltando um segundo para trás, vou aqui só um pouquinho. Voltando à questão proteínas, essa é a farinha que eu utilizei, uma farinha com, aqui está escrito 9,3 de proteína, mas provavelmente na tabela nutricional das farinhas no Brasil você vai encontrar 4,5, 4,6. Isso por quê? Porque no Brasil as proteínas são calculadas em cima de 50 gramas de produto, e aqui na Itália as proteínas são calculadas em cima de 100 gramas de produto. Essa é a única diferença, mas não se preocupe não. Uma farinha, como falado antes, com 4,5 mínimo de proteínas é suficiente para você poder preparar uma boa massa de pizza básica. Para outros tipos de massas existem outros tipos de farinhas, para outros tipos de massas que precisam de um conhecimento técnico específico diferente, tem um tipo de complexidade diferente. São massas que, para ser preparadas, devem ter um conhecimento técnico específico. Mas essa e voltando ao comentário que eu estava fazendo antes, que apareceu no vídeo, onde eu estava explicando sobre o tipo da pizza. Essa é uma pizza italiana? Sim, é uma pizza italiana. É uma pizza básica, porém não é a melhor pizza do mundo, com certeza. Essa aí não é a melhor pizza que você pode preparar na sua vida. Você, com tempo, com paciência, com prática, você vai poder preparar massas de pizzas muito melhores, muito mais alveoladas, muito mais leves, muito mais saborosas, muito mais crocantes. Você vai poder alcançar realmente um nível profissional. Inclusive, um dia, se você tiver intenção de abrir uma pizzaria ou de vender pizza, você pode alcançar níveis realmente altos. Mas assim, no momento eu aconselho começar a preparar pizzas com esse tipo de massa, que é um tipo de massa bem básico.
Não é a melhor pizza do mundo, com certeza, mas é uma ótima pizza. E você pode convidar amigos, você pode preparar para sua família, para os seus filhos, netos. É uma pizza de boa qualidade. Volto a dizer, não é a melhor do mundo, porque para preparar pizzas de alto nível precisa de mais treinamento, precisa de conhecimento técnico, precisa de fazer mais prática. Mas comece, prepare. Aqui está estão várias dicas sobre preparação da massa. No canal tem outros vídeos onde tem outras dicas, tem todo tipo de dicas sobre como assar, como preparar o molho. Inclusive tem um vídeo onde eu mostro na prática como preparar o verdadeiro molho italiano para pizza, o molho que é utilizado na quase totalidade das pizzarias e padarias aqui na Itália. Tem de tudo realmente sobre a questão pizza. Chegamos a postar mais de 500 vídeos, então realmente sobre a questão pizza realmente tem todo tipo de dica possível e imaginável. Então prepare pizza, prepare muito, prepare todo final de semana. Se quiser aprender de verdade a preparar, você viu que não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples, não é muito complicado, apesar de para obter bons resultados tem envolvido toda uma série de fatores, toda uma série de técnicas que precisa saber. Eu demorei muitos anos para conhecer tudo que eu conheço sobre o mundo da pizza. Mas assim, coloque essas dicas que você vai encontrar no canal, coloque na prática, prepare pizza. Se tiver com dificuldade, pode deixar comentários abaixo dos vídeos, pode entrar em contato comigo, tanto pelas redes sociais, tanto por e-mail. Você vai encontrar as informações nas descrições das redes sociais, tanto no canal do YouTube, na página Facebook, no perfil Instagram. Tem todas as informações para entrar em contato diretamente comigo e dessa forma tirar todas as suas dúvidas sobre preparação. Se quiser, pode me enviar fotos das suas pizzas. Se você quiser, pode postar nas suas redes sociais, pode marcar o canal Receitas do Italiano, as redes sociais Receitas do Italiano, sem problema nenhum. Se tiver com alguma dúvida, com alguma dificuldade, eu terei o maior prazer de poder lhe ajudar. Falado isso, eu agradeço mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Volto a dizer, provavelmente pelo tempo que demora, esse vídeo vai ser dividido ao menos em 2 partes. Se gostou, deixe seu like. Se quiser compartilhe com pessoas que tenham o mesmo interesse no assunto. E eu agradeço mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço da Itália e até o próximo vídeo.